Dando continuidade à nossa aula de geometria de posição, a gente vai falar agora sobre projeção ortogonal, certo? Então vamos lá. O que vem a ser projetar uma figura? Projetar uma figura sobre um plano significa obter uma imagem dessa figura segundo uma direção de projeção, certo? Então, projetar uma figura sobre um plano significa obter uma imagem dessa figura segundo uma direção. De projeção. Ok? Daríamos ênfase à projeção ortogonal, cuja direção é perpendicular ao plano de projeção. Então, a gente vai dar ênfase, a gente vai estudar projeção ortogonal. Certo? Que é aquela projeção cuja direção é perpendicular ao plano de projeção, ou seja, forma 90 graus. Ok? Olha só então, vamos falar de algumas projeções. Um ponto sobre um plano. Vamos lá, ponto sobre o plano. Então, imagina a gente tem um ponto P aqui, um plano, e eu quero projetar ortogonalmente esse ponto, certo? Projeção ortogonal. Então, eu projeto ele formando 90 graus com o plano, certo? Aqui eu vou ter um P', que é a projeção do ponto P, ok? Então, a gente traça uma reta, como se a gente traçasse uma reta aqui, ó, perpendicular, imagina que aqui é uma reta perpendicular ao plano alfa, e sobre essa reta, a intersecção aqui com o plano alfa, está a projeção do ponto P, o P', certo? Projeção de uma reta sobre um plano. Tem duas possibilidades. A reta, ela pode estar já perpendicular, né, ao plano, ou ela pode ser concorrente com um outro ângulo. Lembrem que a reta é infinita, o comprimento dela é infinito. Então, a gente tem essas duas situações, certo? Olha só, se a reta for perpendicular ao plano, a projeção da reta vai ser um ponto. Conseguem imaginar? Vai ser um ponto. Imagine uma reta assim, ó, a projeção vai ser um ponto, ok? Agora, se a reta tiver uma outra inclinação, aí a projeção vai ser uma reta. Lembrem que a reta é infinita. Uma hora ela vai perfurar o plano, mas ela é infinita, vai ser uma reta também. Basta a gente fazer o seguinte, a gente pega todos os pontos dessa reta e projeta cada um deles de forma perpendicular, certo? Vai ter um monte de pontinhos aqui, então a gente vai ter uma reta sobre o plano, ok? Então, pode ser um ponto a projeção ou pode ser uma reta. E uma figura sobre um plano? Bom, depende da posição dessa figura, o formato dela, né? Vamos fazer um caso geral aqui. Uma figura sobre um plano. Então, imagina um plano alfa. Imagine essa figura aqui, ó. Tá? Como que a gente faz a projeção dessa figura sobre o plano? A gente projeta, né, todos os pontos dessa figura. Então, cada pontinho da figura a gente vai projetar de forma ortogonal sobre o plano. E depois a gente vai ligar todos os pontos, certo? Então, é assim que a gente faz a projeção de uma figura sobre um plano. Estamos falando de projeção ortogonal, ok? Vamos
Vamos falar agora sobre ângulo entre reta e plano, que vai usar também a projeção. Ângulo entre reta e plano. Oblíquos, tá? Concorrentes, secantes. Então, olha só, você tem um plano, ok? E uma reta concorrente a esse plano. Como que eu calculo o ângulo formado entre a reta e o plano? A gente faz a projeção dessa reta sobre o plano. Então, a gente faz a projeção dessa reta sobre o plano. Ok? Aqui vai ser a projeção da reta. E a gente mede o ângulo entre a reta e a sua projeção. Então, olha só, o ângulo entre R e alfa vai ser igual ao ângulo entre R e R', sua projeção. Então, a gente mede esse ângulo aqui, ó. Vou chamar esse ângulo de θ. Certo? Então, esse vai ser o ângulo entre a reta e o plano. Alfa é a mesma coisa que o ângulo entre a reta e a sua projeção sobre o plano alfa. E o ângulo entre duas retas reversas. Lembram que são retas reversas? São retas que não são coplanares. Elas não têm ponto em comum, mas também não são paralelas. São retas reversas, retas em planos diferentes. Como que a gente mede o ângulo entre duas retas reversas? Então, vamos imaginar aqui dois planos diferentes, né? Vamos pensar a seguinte situação. Tem um plano aqui, temos um outro plano aqui, só que olha a posição dessas retas. Uma reta vou desenhar assim e a outra vou desenhar assim. Então, imagine, uma reta tá assim e a outra tá assim. Elas são reversas, elas não são paralelas, tá? Não são concorrentes, elas não estão no mesmo plano, eu não consigo um plano passando sobre elas. Elas são reversas, em planos diferentes, são retas que não têm ponto em comum e não são paralelas, não têm a mesma inclinação, a mesma direção. Então, olha só, como que eu posso medir o ângulo entre essas duas retas? Eu vou fazer a projeção da reta R sobre o plano que se encontra a reta S. Então, a gente projeta a reta R sobre o plano que se encontra a reta S e mede o ângulo entre elas. Então, seria esse o ângulo aqui, ó. Vou chamar de ângulo θ, ok? Então, o ângulo entre R e S vai ser igual ao ângulo entre R' e S. Observem que R' é paralela a R, mantém a mesma inclinação das retas, ok? Então, para finalizar nossa aula, a gente vai falar sobre distâncias. Então, o que vem a ser a distância entre duas figuras onde a intersecção delas é vazia, tá? São duas figuras que não se encontram, não são secantes, não se cruzam, não são concorrentes, né? Então, como que a gente calcula a distância entre duas figuras? A distância entre duas figuras é definida, né, é dada pela medida do menor segmento com extremidades em cada uma delas. Certo? Então, é o menor segmento que liga essas figuras, podemos dizer assim, de grosso modo. Então, vamos ver algumas situações. Distância entre dois pontos. Então, vamos colocar assim, entre dois pontos.
entre ponto e reta, um ponto fora da reta, tá? Que não seja pertencente à reta, senão a distância seria zero. Entre ponto e reta, entre retas paralelas, então, vamos ver essas três situações primeiramente. Olha só, entre dois pontos distintos, né? Não coincidentes. Qual que é a distância entre eles? É o segmento que une esses dois pontos, ok? Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é exatamente a medida do segmento que une esses dois pontos. A medida do segmento AB. Como que eu meço a distância entre ponto e reta? Um ponto fora da reta, que não pertence à reta. Ponto e reta. Como que a gente mede a distância? A gente faz a projeção ortogonal desse ponto sobre a reta, certo? Ortogonal, tem um pelinha. E a distância entre o ponto e a reta é exatamente a distância entre o ponto P e o pelinha, ou seja, o segmento que une esses dois pontos. Gente, distância é sempre ortogonal, é sempre formando 90 graus. O menor segmento é sempre aquele que é perpendicular. Observem, qualquer outro segmento, né, de extremidade no ponto e na reta, olha só, ele vai ser maior que esse. Distância é o menor segmento. Qualquer outro vai ser maior, por isso que é sempre o perpendicular. Entre duas retas paralelas, porque retas concorrentes a gente não vai ter distância. Como que a gente faz? A gente escolhe um ponto qualquer de uma delas e projeta ele ortogonalmente sobre a outra. Então, calcular a distância entre a reta R e a reta S é a mesma coisa que calcular a distância de um ponto da reta R até a reta S. Que é a mesma coisa que calcular a distância entre um ponto e a sua projeção, o segmento que une o ponto e a sua projeção ortogonal. Continuando, então, distância entre ponto e plano. Entre planos paralelos. E entre reta e plano paralelo. Olha só, distância entre ponto e plano. Então, a gente tem um ponto, um plano alfa. O que a gente vai fazer? Vai projetar esse ponto de forma ortogonal, projeção ortogonal sobre o plano. E a distância entre o ponto P e o plano alfa é a mesma que o segmento que une o ponto P e a sua projeção ortogonal, sempre formando 90 graus. Distância entre dois planos paralelos. A gente escolhe um ponto qualquer de um deles e faz a projeção ortogonal sobre o outro plano, certo? Então, a distância entre alfa e beta é a mesma que a distância entre P e sua projeção ortogonal. E a distância entre reta e plano paralelos vai ser como? A gente escolhe um ponto qualquer da reta e faz a projeção ortogonal sobre o plano, certo? Então, calcular a distância entre a reta e o plano alfa é a mesma coisa que calcular a distância entre um ponto da reta e o plano alfa, que é a mesma coisa que calcular a distância entre um ponto P e a sua projeção. E com isso, a gente encerra a segunda parte da aula de geometria de posição, falando sobre projeção ortogonal e distâncias principalmente.